E hoje eu vou falar sobre o maior inimigo que destrói o resultado da harmonização da sua casa. E hoje eu conversei com 3 pessoas. Conversei com a Márcia, conversei com a Michele e conversei com a Jaque. Tirei as dúvidas delas. Quando eu estava conversando com a Márcia, eu sempre gosto de perguntar, né? Da onde que a pessoa é, gosto de perguntar como é que ela chegou até mim, como é que ela me conheceu. E a Márcia falou que me conhece já desde o final do ano passado, né? De 2021, que ela me acompanha nas redes sociais. E aí a Márcia falou, Bruna, sempre que você abre vagas para sua mentoria, eu entro lá, tô com meu cartão de crédito na mão e eu nunca tive coragem, eu sempre acabo desistindo, né? Apesar de já te acompanhar há algum tempo, eu sempre acabo desistindo. E aí isso me interessou bastante, porque eu tenho que estudar as pessoas que estão aqui, eu tenho que entender o que vocês estão pensando aí do outro lado, para poder cada vez mais ajudar vocês, poder cada vez mais entender quais são os medos que paralisam vocês, os obstáculos, o que pode levar vocês a terem mais resultados mais rápidos, né? Então eu gostei disso que a Márcia me falou e eu quis aprofundar um pouquinho mais. E aí eu perguntei para ela assim, Márcia, me explica melhor sobre isso. Por que você desiste, né? Ela falou que isso já aconteceu umas 2, 3 vezes. E aí eu falei, por que você desiste? O que te leva a desistir? Aí ela falou, Bruna, é medo. Aí eu, não satisfeita com essa resposta, porque a gente pode ter medo de muitas coisas, né? Pode ter medo de aranha, pode ter medo de avião, pode ter medo de alguém da nossa família morrer, pode ter medo de ficar doente. Medo é uma coisa muito supérflua, né? Ela falou, Bruna, eu tenho medo. Aí eu quis entender o que é esse medo dela, né? Só que como a gente estava falando lá de tomar uma decisão, eu sei, né? Eu estudo muito sobre isso, sobre o processo de vendas, eu sei que existem 3 medos que paralisam uma pessoa na hora dela tomar uma decisão, principalmente quando a gente está falando de aprender uma coisa nova, né? Seja aprender inglês, aprender a dirigir, aprender a pilotar um barco, aprender a fazer Ho'oponopono, Reiki, meditação, Feng Shui. Eu sei que tem 3 medos que paralisam as pessoas. E eu perguntei para Márcia, qual desses 3 medos que está te paralisando? O medo do Feng Shui não dar certo, o Feng Shui não funcionar. 2, medo de eu não saber te ensinar, eu não conseguir te ensinar o que você precisa replicar aí na sua casa para harmonizar a sua casa. Ou 3, medo de você não conseguir absorver o que eu te ensino e ter os resultados que eu estou te prometendo. E aí a resposta dela eu vou deixar para o final. Aqui vou fazer um suspense e deixar para o final. Eu quero discorrer sobre esses 3 medos aqui para vocês. Esses 3 medos são grandes inimigos, né, dos nossos resultados, não só na harmonização, dos nossos resultados gerais da nossa vida. Então eu quero discorrer sobre esses 3 medos e contar já para vocês que um desses 3 medos é o nosso maior inimigo da nossa vida. Aqui eu tô falando o maior inimigo que vai impedir a gente de ter resultados no Feng Shui, né? Mas ele é o maior inimigo da nossa vida que a gente pode ter. Então eu quero discorrer sobre eles aqui para vocês. Então, falando do primeiro. Primeiro, eu perguntei para Márcia, você tem medo do Feng Shui funcionar? Esse medo é muito comum, né? Porque Feng Shui fala sobre energia. E energia é uma coisa invisível. Quando a gente tem medo de aranha, é muito plausível, né? Poxa, tem uma aranha ali e ela pode me picar. Então, faz muito sentido você ter medo de aranha, né? Quando você tem medo de avião, também faz muito sentido. Por quê? Porque você tá vendo o avião lá, um negócio gigantesco voando no céu, e você fala, meu Deus, a qualquer momento esse negócio pode cair. E se cair, grandes chances são que todo mundo que tá lá dentro vai morrer, porque é uma altura muito grande, tem um monte de ferro, um monte de coisa, né? Então, provavelmente vai ser um desastre, né? Agora, quando a gente tá falando de energia, a energia é uma coisa invisível. Então, uma coisa que a gente não consegue ver. E aí, quando as pessoas começam a falar, sua casa influencia na sua vida. Se você tiver um banheiro, tal no meio da sua casa, isso vai sugar a energia da saúde tua e da sua família. Se você passar muito tempo debaixo de uma viga, você pode começar a ter dor de cabeça, você pode começar a ter dor nas costas, ou se essa viga ela fica bem em cima da tua cama, né, dividindo você e o teu parceiro, tua parceira, isso pode separar a energia de vocês podem vir a se separar, ter problemas no relacionamento, né? Ou se a tua cama fica embaixo da janela, isso pode gerar
insegurança no teu relacionamento, na tua autoestima, desconfiança, você pode começar a desconfiar do teu parceiro, de que ele está agindo pelas tuas costas, está fazendo coisas que você não sabe, ou se você trabalha de frente para uma parede, isso vai bloquear a sua visão, a tua perspectiva do futuro vai ficar limitada, você vai se sentir sem opções na sua vida, ou às vezes não é trabalhando de frente para a parede, né? Mas se o teu filho dorme com a cama encostada, ou a tua filha dorme com a cama encostada na lateral da parede, isso vai gerar dependência emocional, provavelmente teu filho, tua filha vai ficar muito tempo na casa dos pais, dependendo dos pais, vai se sentir sem opções na vida dele, né? E aí a gente fala essas coisas e começa a questionar, será mesmo? Será que isso aí não é balela? Será que... Da onde que os nossos móveis, eles vão influenciar tanto na nossa vida, né? Móveis são móveis. Tem a ver o meu sofá, o meu fogão a ver com dinheiro? Tá bom, né? Às vezes até parece fazer sentido, mas será que faz mesmo? E a gente começa a se questionar, e é super normal, né? Será que esse Feng Shui é real? Será que não é uma coisa que inventaram, uma modinha, uma terceirizar, desculpa, da nossa vida não tá sendo da maneira como a gente gostaria? E aí, para responder esse questionamento, a grande verdade é você observar. Primeiro, você observar como é que isso está sendo dentro da sua casa, você começar a conhecer sobre o assunto e começar a observar. Por quê? Uma coisa que eu aprendi na aula de ciências, quando eu estava na escola, que os cientistas, para eles descobrirem de onde que vinha a vida, né, de onde que surgia a vida, eles começaram a pesquisar nas vidas mais simples da gente ver, né, nos ciclos de vidas mais rápidos, que são dos insetos, das moscas, dos insetos. Antigamente, né, muito antigamente, os cientistas, eles acreditavam que a vida, ela surgia a partir da sujeira. Olha só que absurdo, hoje a gente vê isso, né? Eles acreditavam que se você juntasse um monte de sujeira num cantinho, em determinado momento, dali ia nascer uma mosca, um inseto, né? Em geral, as moscas, né? Aquilo ali era tipo uma poção mágica que ia surgir uma vida ali a qualquer momento. Durante muito tempo isso foi validado. Hoje pra gente parece, meu Deus, que absurdo alguém acreditar nisso, mas por muito tempo isso foi validado. Assim como por muito tempo acharam que a Terra era plana, assim como por muito tempo acharam que só existia o planeta Terra, né? Então, por muito tempo acreditaram que se você quisesse criar uma vida de uma mosca, você precisaria pegar sujeira, deixar ela acumulada durante um tempo, por um período, num espaço ali, e depois de um tempo ia surgir a vida de uma mosca, né? Porque as pessoas não sabiam como é que surgia, não entendiam que existia, né? Da mosca, dela colocar o ovinho e daí da fecundação, né? Do ovinho nascer uma outra mosca, não entendiam isso. E aí depois, o que eles fizeram? A gente tem uma teoria. Acontece isso aqui, né? A vida da mosca surge a partir da sujeira. Só que eles precisavam validar se isso era verdade ou não. Antes isso era só uma teoria. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a colocar um monte de sujeira ali e ver se realmente alguma hora ia brotar, ia dar sujeira do pó ali e ia sair uma mosca. E eles começaram a observar que não, que na verdade a sujeira ela atraía a mosca já estava viva, a sujeira ela simplesmente atraía a mosca. E hoje para nós isso é muito óbvio. E o estudo do Feng Shui, né, o que eu estou falando da observação, é justamente isso. Hoje é um conceito muito novo para você. Então, aquilo que antes, né, era um conceito muito novo para as pessoas lá, imagina os portugueses lá vivendo em Portugal, e aí eles olhavam para o horizonte e não viam um fim assim, só reto, reto, reto. Muito óbvio que eles pensassem que a Terra era plana, né? Eles começaram a ver que a Terra não era plana quando eles viam que, por mais que eles fossem reto, uma hora eles iam chegar num outro lugar, que eles não estavam enxergando lá na frente, né? Então, pelas teorias e pelos estudos, começaram a descobrir que era diferente daquilo. Então, foi através da observação. E tudo que a gente descobre, de novo, é através da observação. E aí, eu estou divagando um pouco aqui nas minhas ideias, né? Mas o que eu quero dizer aqui para vocês? Que você pode escolher acreditar ou não que o Feng Shui, que os móveis, que as decorações, que os elementos, que tudo dentro da tua casa influencia na sua vida. Mas a minha sugestão para você validar se isso funciona ou não é observar. Assim como os caras juntaram lá um monte de lixo e observaram se de fato ia nascer uma mosca daquilo lá. E aí você vai observar o quê? Fica embaixo de uma viga. Veja
se você vai ficar com dor de cabeça. Coloca a tua cama debaixo da janela para ver se você vai se separar do teu marido ou da tua esposa. Coloca o teu filho encostado na parede para ver se ele vai ficar, né, limitado, com as visões limitadas, ou não faz isso. Não precisa se colocar nessas situações. Veja as situações, observa as situações que você já tem na tua casa e começa a observar se isso de fato acontece na sua vida. Poxa, eu realmente me sinto assim. Eu estava falando com a Márcia hoje. Eu fiz esse questionamento para a Márcia e aí ela falou, né? Daí a gente chegou, desenrolou a ideia ali. E aí eu perguntei, Márcia, qual que é a sua dúvida? Daí ela falou, Bruno, eu tenho dois banheiros na minha área da prosperidade. E antes de eu explicar, né, qual que é a correção para uma situação de Feng Shui, eu sempre explico o que aquilo gera. E aí quando eu falei, Márcia, o que gera, né, um banheiro na área da prosperidade? O banheiro, ele suga a energia da casa. E quando ele está na área da prosperidade, ele suga a energia do dinheiro. Então a pessoa, ela sente que o dinheiro dela está sendo gasto com coisas desnecessárias, né, que está sendo sugado, que o dinheiro não consegue parar na mão dela. Daí ela falou, realmente, eu sinto isso. Não que não entra dinheiro, mas que ele não para, que às vezes eu compro as coisas duplicadas sem perceber, que tem uns gastos que não precisaria ter. E eu falei, então casa o sentimento. Então, quando a gente vai observar, é justamente isso, você entender o que aquela situação gera e ver se isso de fato faz sentido para você. Hoje eu, analisando as minhas antigas casas e o que aconteceu comigo nas minhas antigas casas, eu vejo que acontece exatamente, né, o que as situações daquela casa geravam. Então, para mim, é incontestável que o Feng Shui é verdadeiro, porque eu observei, eu vi acontecendo na minha vida. Eu me separei, eu tive problemas nas minhas empresas, eu tive problemas de autoestima, eu engordei. E aí, quando eu olhei para a casa onde eu morava nessas épocas que essas coisas aconteceram, realmente tinham situações que levam a isso. E depois, em outros cenários que eu não estava nessas situações, a minha vida não era daquele jeito. Então, a melhor maneira de você observar se isso acontece ou não é você pensar, antes de eu me mudar para essa casa, como é que era a minha vida? Tem algum padrão diferente, né? Depois que eu me mudei para essa casa, será que as coisas começaram a ficar melhor ou pior? Ou às vezes não é nem de se mudar de casa, mas é de você fazer uma reforma grande na sua casa. Poxa, antes eu tinha, né, uma prosperidade financeira e depois daquela reforma parece que estagnou a nossa vida financeira, ou meu relacionamento, meu casamento começou a ficar ruim, ou meu filho, depois que eu troquei o quarto do meu filho foi dormir naquele quarto, ele começou a ficar mais desobediente. Quando você começa a observar essas situações, esse padrão, depois de uma mudança de ambiente, você começou a ter resultados diferentes na sua vida, isso é a comprovação de que realmente o Feng Shui funciona, o Feng Shui existe, não é uma coisa que a gente pode ignorar. Então, o que acontece? Primeiro, a gente tem essa dúvida, né? Se o Feng Shui funciona. E aí você começa, a verdade para você responder essa questão é você observar. A tua casa, ela tá conversando com você. A casa, ela conversa, ela fala com você. A casa é o reflexo. Eu tenho uma aluna minha que ela fala que a casa dela estava chorando uma época. O que é a casa chorando? Era uma infiltração, que ela arrumava e a infiltração voltava. Ela arrumava e a infiltração voltava. E eu não sei se você sabe, mas no estudo do Feng Shui, disse que quando tem uma infiltração, isso está demonstrando instabilidades financeiras e emocionais. E aí ela entendeu isso, ela não conhecia o Feng Shui. Ela viu a casa dela, achou aquilo muito estranho e foi procurar a razão disso. E aí ela falou, realmente, eu estava muito abalada financeiramente e isso estava me desestruturando emocionalmente. Ela estava chorando e a casa dela estava refletindo isso. Então, através disso, ela chegou no Feng Shui. Então, a nossa casa, ela se comunica com a gente. É como se fosse um sintoma. A gente, quando tá com algum problema de saúde, por exemplo, a gente tá com algum problema, alguma infecção em algum órgão do nosso corpo, né? Só que como o nosso órgão, o nosso corpo, os órgãos ficam na parte interna do nosso corpo, o nosso corpo, ele começa a manifestar sintomas na nossa parte externa. Uma febre, uma alergia, alguma coisa. Só que a febre não é o problema que a gente está sentindo. A febre é um sintoma de que existe alguma coisa errada dentro do nosso corpo. Então, ela está dando um sinal. Se a gente ignora essa febre, esse sintoma, né, ignora o sintoma,
O problema que a gente tem, a gente não resolve e ele pode ir se agravando e se agravando e se agravando. Pode virar uma infecção, dessa infecção pode virar uma coisa mais generalizada, pode pegar outros órgãos do seu corpo, né? Então, o nosso corpo, ele dá sinais, ele dá sintomas para que a gente perceba que tem alguma coisa de errado, para a gente ir no médico, o médico faz os exames, faz raio-x se for preciso, para descobrir qual que é a razão, né, daquele sintoma e fazer um tratamento. O Feng Shui é a mesma coisa, a nossa casa, ela se comunica com a gente ter um banheiro numa área ruim, ter uma infiltração, um vazamento, ter um local de longa permanência embaixo de uma viga, isso aí são os sintomas que a gente vai observando. O que a gente sente, né, a instabilidade financeira, a instabilidade emocional, problema no relacionamento, a insegurança, tudo isso são sintomas que a gente está sentindo. Mas, na verdade, a gente tem que procurar o que na nossa casa está gerando, está intensificando esses problemas para a gente curar, corrigir eles. E isso é o Feng Shui. Então, para você saber se o Feng Shui funciona ou não funciona, começa a observar. Poxa, aquilo que a Bruna está falando, eu tenho essa situação na minha casa. Eu sinto isso, eu sinto reflexo disso. Se você sente, tenta mudar. O maior louco é aquele que espera resultados diferentes das mesmas ações. Poxa vida, eu sei que andar descalço no inverno vai aumentar a minha proporção de eu pegar uma gripe. Então, eu não vou andar descalço no inverno, vou colocar um sapato, vou me agasalhar, porque eu não quero pegar a gripe. Eu sei que ficar debaixo de uma viga, dormir debaixo de uma viga, vai tender a eu me separar do meu parceiro, da minha parceira, então, poxa vida, eu não vou ficar nessa situação. Ficar debaixo de uma viga trabalhar de frente para uma parede vai limitar a minha visão de vida? Então, não vou ficar nessa situação. A partir do momento que você sabe que isso vai gerar um problema para você, vai impactar na sua vida, você corrige essa situação. Então, a primeira situação é você observar. Para você acabar com esse primeiro inimigo, se o Feng Shui funciona, é você observar. Poxa vida, realmente, tenho essa situação na minha casa e isso está acontecendo, tá realmente vibrando dessa maneira, né? Tá se refletindo, os sintomas que eu tô sentindo tá fazendo sentido. Aí você começa a ver, acho que realmente a minha casa influencia na minha vida. Aí você vai querer resolver. É óbvio. Mas para resolver, você precisa de alguém para te ensinar. E aí você abre o YouTube e coloca lá, Feng Shui. E vai aparecer muita gente. Vai aparecer a Bruna, vai aparecer a fulana, o ciclano, o beltrano e várias pessoas ensinando sobre Feng Shui, como aplicar o Bagua, como identificar uma área, como isso, como aquilo, como corrigir a viga, como corrigir a quina, como corrigir o bloqueio, né? Vai aparecer muitas opções. E aí você pensa, nossa, também tem lá um livro, não tem revista, e você tem muitas opções. Só que nesse momento você vai ter que escolher alguém para te guiar. E aí, o que acontece? Alguém para te guiar, você tem que saber se essa pessoa ela tem a capacidade de te ensinar. Uma pessoa saber aplicar alguma coisa para ela não quer dizer que ela sabe ensinar, né? Por exemplo, quando eu comecei a dirigir, geralmente as pessoas elas começam a dirigir e aprendem a dirigir com os pais, né? E o meu pai sabe dirigir. Desde antes de eu nascer, o meu pai sabe dirigir. Mas no momento que eu fiz lá os meus 18 anos, meu pai falou: Bruna, vamos lá na rua de trás, lá que é mais calma, que eu vou te ensinar a dirigir. Eu falei: pai, eu prefiro que não. Eu prefiro aprender na autoescola, para eu não ficar com nenhum vício e tal, né? Porque eu vou passar no exame do Detran, vou fazer o exame do Detran, e lá eles vão me avaliar com relação, né, ao que o instrutor da autoescola me ensina. Eles têm os critérios de avaliação dele. Então, não é porque eu duvidava do meu pai saber dirigir. Eu andei durante 18 anos de carro com meu pai e vi que ele dirigia. Acho que meu pai dirige muito bem, mas eu não sei se meu pai saberia me ensinar dentro dos critérios que eu precisava para passar na prova do Detran. Saber fazer uma coisa é diferente de você saber ensinar alguém a fazer aquela coisa, né? Um exemplo mais clássico, o Neymar. O Neymar é um grande jogador de futebol, né? Tem o julgamento, tem gente que acha que é bom, que não é. Mas o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo são ótimos jogadores de futebol. Excelente, ganham prêmios, fazem gols, são vendidos por altos valores, têm muita prosperidade financeira por causa, né, dessa habilidade deles. Mas será que eles sabem ensinar alguém a jogar futebol? Você saber fazer uma coisa não é necessariamente você saber fazer a pessoa virar. Provavelmente eles sabem ensinar uma pessoa a chutar uma bola, né? Mas será que eles sabem fazer a pessoa virar o melhor do mundo, a se tornar um destaque, a ter independência financeira para 83 gerações com base no que eles sabem sobre futebol? Às vezes não. Então você precisa, né, depois que você entende que aquela situação pode mudar a sua vida, você precisa encontrar alguém que te ensine
a chegar naquele resultado que você quer. Te ensina a harmonizar a tua casa para você ter saúde, prosperidade e harmonia. E aí você começa a pesquisar várias pessoas. E aí você cai na live da Bruna. E aí você vê, será que a Bruna? Ela sabe harmonizar a casa dela, né? Depois que ela harmonizou a casa dela, o relacionamento dela se transformou, a vida financeira dela deu um salto gigantesco, ela melhorou a autoestima, ela conseguiu se comunicar melhor, que era uma coisa que ela tinha muita dificuldade antes, né? Isso tudo de histórias minhas que eu conto para vocês, que eu faço questão de compartilhar com vocês, porque assim como você, eu também não nasci sabendo Feng Shui. Eu aprendi, eu me dediquei, eu estudei, eu fiz os cursos, eu me profissionalizei e aprendi a harmonizar a minha casa e tive os meus resultados. E aí você pode, né, pensar, poxa, realmente, a Bruna aprendeu a aplicar o Feng Shui, mas será que a Bruna sabe ensinar o Feng Shui? São coisas totalmente diferentes. E aí a gente começa a se questionar de várias coisas. Poxa, mas a Bruna é tão novinha, né? A Bruna tem 29 anos. E aí você começa a se questionar. Será que a Bruna consegue me ensinar? Será que a Bruna tem capacidade? Já entendi que a Bruna consegue aplicar na casa dela, mas será que ela consegue ensinar alguém? Né, tão novinha, tão pouca idade, às vezes ela tem menos experiência, às vezes tem outra pessoa, né, que está ensinando, que trabalha com Feng Shui há 29 anos e a Bruna tem 29 anos de idade. Então, será que a Bruna, né, a pouca experiência, a pouca idade, não vai ser um limitador de a Bruna saber ensinar o Feng Shui? E aí você faz o quê? Você começa a ver os resultados não só que a pessoa faz para ela, mas do que as pessoas que seguem o que ela fala têm. E por isso que eu faço questão de trazer aqui as minhas alunas. Todo dia eu faço. E aí você começa a ver depois outra. Você vê a Helenice. Nossa, a Helenice, ela parou de tomar remédio para depressão. A mãe dela, que estava internada, hoje está com a saúde estável. O marido dela está feliz no trabalho. O marido dela conseguiu quitar todas as dívidas. Aí, poxa, mais uma, né? A Bruna não foi por acaso. Talvez a Fabiana tenha um dom, né? Já sabia um pouco sobre Feng Shui, mas a Helenice também, mais um pontinho. Aí você vê a Mariá. A Mariá também harmonizou a casa dela, nunca tinha ouvido falar nada sobre Feng Shui, harmonizou a casa dela, aumentou em 6 vezes o faturamento da empresa dela. Caramba, mais uma. Legal. Tô começando a acreditar que a Bruna é capaz de ensinar o Feng Shui. E aí você começa a ver várias e várias e várias resultados que essa pessoa aplicou para outras pessoas. Outras pessoas falando, poxa, eu apliquei, eu aprendi com essa pessoa e realmente tive resultados. É igual quando você vai procurar uma escola para o seu filho, né? Você vai ver qualquer escola, essa escola aí é bonita, né? Ou, essa escola, nossa, essa escola aí, ela já está há anos nesse lugar, né? Então, acho que essa escola é uma escola confiável. Mas, por exemplo, quando você vai escolher uma escola de ensino médio para um filho, geralmente você vai olhar qual que é o nível de aprovação que os alunos dessa escola têm no vestibular. Então, você vai olhar, nossa, os alunos dessa escola, geralmente, eles têm 60% de aprovação no vestibular. Tanto faz se essa escola ela tá há 20 anos, se você está numa escola, né, que está há 20 anos no mercado e ela tem um nível de aprovação de 14%, e outra escola que está há 5 anos no mercado e tem um nível de aprovação nos últimos 5 anos de 92%, qual escola que você vai escolher? Ah, não, eu vou naquela outra que está há 20 anos, por mais que tenha um nível de aprovação menor. Acho que não, né? Você vai querer entrar ali para ter resultado. Quando você vai numa autoescola, eu vou entrar numa autoescola porque eu quero passar, quero tirar minha CNH de carro. Você vai na autoescola lá, que está há 42 anos no bairro e ela tem um nível de aprovação de 22%, ou você vai na escola que está há 10 anos ali e tem 80% de aprovação. Você vai olhar o nível de aprovação, né? Então, quando você vai escolher uma pessoa, você escolhe pelo nível de resultados que as pessoas que aprenderam com ela têm. E aí, o que acontece? Esses dois inimigos, eles podem surgir, né? Quando você vai tomar uma decisão, eles surgem, mas quando você assiste ali 1, 2 vídeos, você, já entendi, realmente, né, funciona, entendi que essa pessoa tem resultados, maravilha. Só que aí surge a terceira situação, que é o maior inimigo que destrói o resultado da harmonização da sua casa, que é onde eu quero chegar. E respondendo, né, o que eu tinha deixado para depois, foi a resposta que a Márcia me deu lá, da história que eu contei aqui no começo para vocês. A Márcia falou, Bruna, eu não tenho medo que o Feng Shui, eu acredito que o Feng Shui funciona, eu acredito que você sabe ensinar as pessoas a harmonizarem a casa delas, mas eu não sei se eu sou capaz de harmonizar a minha casa. E a grande verdade é que, realmente, o maior inimigo que destrói o resultado da harmonização da sua casa é o teu medo de você
falhar, de você falhar. E aí eu quero falar sobre isso com vocês. O maior inimigo de destruir, que destrói os resultados. E aí eu falei para vocês, né? Hoje eu vou falar especificamente sobre a harmonização da casa, mas na verdade esse é o maior inimigo de tudo que a gente quer alcançar na nossa vida, que é o nosso medo. E eu lembro muito bem de quando eu tinha lá os meus, acho que eu estava com 19 anos nessa época, e eu tinha acabado de entrar na faculdade e eu acabei escolhendo a faculdade de administração. Eu sou formada em administração de empresas, né? Imagine só, uma professora de Feng Shui formada em administração de empresas, mas é os caminhos que a nossa vida toma, né? E o que acontece? Eu sou formada em administração de empresas e quando eu tinha lá meus 16, 17 anos, que eu tinha que decidir o que eu ia fazer no vestibular, eu acabei tendendo a ir para administração de empresas, não porque eu queria, eu nunca fui apaixonada por administração de empresas. Quando as pessoas me perguntavam o que você quer ser da vida, eu nunca falava quero ser administradora de empresas, mas eu fui para administração, por quê? Porque os meus pais tinham empresa. Meu pai tinha uma gráfica e o meu avô também, desde que eu era pequenininha, tinha uma empresa e a minha mãe tocava a empresa do meu avô, né? Então, para mim, sempre cresci com aquela ideia de que a Bruna vai crescer e vai continuar os negócios da família. Então, eu nunca nem pensei em outra possibilidade, nem nunca me permiti sonhar outra coisa. Para mim era isso. E aí eu fiz administração de empresas e aí, naturalmente, quando eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar com meu pai. Aí eu tinha a opção de escolher trabalhar com a minha mãe ou com meu pai. Na época, eu escolhi trabalhar com meu pai e eu ganhava muito mal. Mas eu ganhava mal, gente. Eu ganhava R$ 400 por mês. Para algumas pessoas isso é bom, para algumas pessoas não, mas eu ganhava R$ 400 por mês. Para mim não era bom na época, né? Mas eu estava ali aprendendo, estava ajudando meu pai. Só que começou a pintar aquele negocinho, né? Quando você está com 18 anos, você começa a trabalhar, ganha R$ 400, no primeiro mês é legal, no segundo mês é legal, no terceiro mês você já começa a falar, poxa, mas esses R$ 400 não tá legal, não. Tem gente ganhando mais, tem gente mais feliz com o salário, tem gente conseguindo, né? Esse R$ 400 não tá rolando para mim. E aí eu comecei a querer outras coisas. Só que eu morria de medo. Eu tinha muito medo. E eu tinha medo, sabe do quê? Eu tinha medo de tentar outras profissões e não conseguir. Eu tinha medo de tentar a vaga de outras empresas e não passar. Porque eu estava na faculdade de administração e aí eu tinha vários amigos na faculdade, né? E aí, quem entrou comigo lá na mesma época, daí um passou em tal empresa, no processo seletivo de tal empresa, o outro passou no processo de seletivo de tal empresa, o outro foi aprovado em tal empresa, o outro estava fazendo um trainee. E aí eu vi essas pessoas se desenvolvendo na carreira deles e isso me dava uma vontade. Só que eu tinha medo. Poxa vida, mas e se eu chegar para meu pai e falar, pai, vou tentar um processo seletivo na empresa X, e se eu não passar, depois eu vou ter que voltar com o rabinho entre as pernas, falar pro meu pai, pai, vou continuar trabalhando com você, que eu não consegui no outro lugar? Eu morria de medo disso, mas eu tinha pavor disso. E esse pavor, ele me paralisava. Eu nem tentava por medo. Só que eu terceirizava esse medo. É muito difícil a gente assumir que a gente tem medo, né? A gente terceiriza. Quando a gente está com medo, a gente terceiriza, a gente justifica os nossos fracassos e a gente manifesta essa justificativa através dos nossos medos, né? Então a gente arranja desculpa. Aí eu falava, sabe o quê? Falava assim: ah, não, tadinho, meu pai precisa de mim na gráfica. Ah, mas o meu pai, se eu falar para ele que eu quero trabalhar em outro lugar, ele vai ficar triste. E eu justificava e eu acreditava nessas minhas desculpas. O pior é que eu acreditava nessas minhas desculpas. Poxa vida, mas eu não quero decepcionar o meu pai, eu não quero deixar ele triste, eu não quero deixar ele na mão. Então eu nem vou tentar. Ah, Bruna, você já tentou a vaga no HSBC? Não, eu trabalho com meu pai e ele precisa de mim. Precisa de mim. A gráfica dele já rodava há muitos anos sem eu lá trabalhando. Eu trabalhava ali há 3 meses, 6 meses. Da onde que meu pai precisa de mim? Eu ajudava? Claro, como qualquer outro funcionário. Mas meu pai não precisava de mim. Tanto que hoje já faz quantos anos? Muitos anos que eu não trabalho mais na gráfica dele e a gráfica está rodando de vento em popa, cada vez melhor, sem mim. Então a gente arranja desculpas. A gente arranja essas desculpas e no Feng Shui essas desculpas se manifestam como: meu marido não me apoia, as pessoas da minha casa não acreditam em Feng Shui, não tenho dinheiro para harmonizar minha casa, não tenho tempo, trabalho fora, o meu pai, o meu filho, a minha irmã dependem de mim, tenho 2 filhos, trabalho fora, maior correria, não tenho tempo, vou focar primeiro na limpeza, que foi o que a Márcia falou.
Mas, na verdade, gente, não é nada disso. Se você tem alguma dessas coisas que estão te travando, meu marido não me apoia, as pessoas dentro da minha casa não acreditam em Feng Shui, não tenho dinheiro para harmonizar minha casa, não tenho tempo para harmonizar minha casa, ou vou fazer as minhas correções depois que eu terminar minha limpeza, tá aí. Não é nada disso. Tem uma novidade para você? Não é nada disso. Você tá com medo. E eu não tô aqui, apontando o dedo na tua cara e falando, você é medrosa. Eu tô aqui, você tá com medo? Vem aqui, segura minha mão, porque eu sei que outras pessoas que também tinham esse medo conseguiram apesar do medo. A grande verdade é que o medo, ele nunca vai desaparecer. O medo, ele nunca vai sumir. O medo, ele não vai evaporar. Você vai superar o medo quando você decidir ir com medo mesmo. E foi isso que eu fiz lá na época da minha faculdade, né? Eu estava trabalhando com meu pai e aí uma hora eu comecei a ver tanto as pessoas da minha faculdade, o meu amigo que sentava da direita, a minha amiga que sentava na esquerda, quem sentava na minha frente, quem sentava atrás, trabalhando no HSBC, na Volvo, na Sparpa, na Coca-Cola, na empresa XYZ, e eu lá e ganhando com a minha idade, né? E o pessoal, eu ganhava R$ 400, vocês lembram que eu falei, né? E aí o do lado tava ganhando 900, o outro tava ganhando 1.200, o outro tava ganhando 3.000, o outro tava ganhando 5.000. E aí eu comecei a ver aquilo e eu não conseguia desver que as pessoas que estavam do meu lado estavam conquistando e o medo estava me paralisando. E aí eu peguei e o meu medo não acabou. Eu fui com medo mesmo. Eu falei, gente, meu pai ele vai superar. O meu pai, na verdade, ele vai conseguir tocar a empresa sem mim. Na verdade, o meu pai, ele é meu pai, ele vai ficar feliz. Imagina, se ele vê, você acha que o meu pai, eu fiz esse questionamento, né? Será que o meu pai ele vai ficar mais feliz vendo a filha dele infeliz trabalhando com ele, ou ele vai ficar mais feliz vendo a filha dele feliz, realizada, trabalhando em outra empresa? Cara, ele é meu pai, ele vai ficar feliz da minha felicidade, seja na empresa dele ou em outra. E aí, quando eu me fiz esse questionamento e eu vi que eu só estava terceirizando os meus medos e justificando os meus medos com meu pai vai ficar triste ou meu pai vai, né, eu vou deixar de ajudar meu pai, e eu entendi que não tinha nada a ver com isso, aí eu me candidatei nas outras vagas, nas outras empresas. E aí, o que acontece? Acabei passando nos processos seletivos. Eu me candidatei para a vaga em 3 lugares. Me candidatei para a vaga na Coca-Cola, lá de Curitiba, me candidatei na Volvo e me candidatei no HSBC, morrendo de medo. Mas eu fui com medo, ainda mais porque a vaga do HSBC era a vaga não, tanto do HSBC quanto da Volvo. A entrevista era em inglês, porque são empresas multinacionais, né? Eu tava morrendo de medo, eu tava apavorada, eu ia para a entrevista tremendo, mas eu fui com medo mesmo. E aí o que acontece? Eu passei nas 3. Passei nas 3 e tive que escolher qual das 3 que eu ia trabalhar. E na época, o que fez mais sentido para mim, que mais casou com o meu propósito, a equipe que me entrevistou, foi o HSBC. E aí eu trabalhei, né, durante 2 anos no HSBC. Até eu começar a empreender, né? Que daí eu descobri, daí eu gostei desse medinho aí, de ir com medo mesmo, e daí resolvi empreender, né? Então, o que acontece? O que eu quero dizer com vocês por isso aqui? Que às vezes tem coisas muito grandiosas te esperando na tua vida. A prosperidade da sua família, a tua família viver bem, a tua família ter dinheiro para viajar, a tua família ter dinheiro para se mudar de casa, para comprar a casa dos sonhos, para fazer a reforma, a família, né, tendo dinheiro para poder escolher o melhor, poder dar uma roupa, um presente para o filho no Natal, poder comprar um tênis novo para o filho, poder escolher a melhor escola para os seus filhos, poder dar estudo. Às vezes tem coisas grandiosas, tem um relacionamento. Às vezes você viveu um relacionamento que não foi legal, que não foi bom. Mas, às vezes, você tem a possibilidade de viver uma nova história, de você encontrar alguém que te ame, que te respeite, que seja fiel a você, que goste de estar com você, que faça questão da tua companhia. Às vezes o teu relacionamento até aqui com os seus filhos não foi legal, mas às vezes o que está te esperando é um relacionamento saudável, de você falar, meu Deus, o meu filho, a minha filha é meu melhor amigo, a gente troca ideia de tudo, a gente se diverte, às vezes a gente, né, se liga, a gente mora na mesma casa, mas a gente se liga. Isso acontece comigo com a minha mãe. Muito tempo eu morei na mesma casa que ela e a gente passava 1 hora no telefone conversando. Por quê? Porque a gente tem um relacionamento maravilhoso. E às vezes existe essa possibilidade. Esse mundo existe para você, essa possibilidade existe para você. Só que você está impedindo de viver essa realidade pelos seus medos.
E o pior, você está projetando esses seus medos nas desculpas, né? Nas desculpas de o meu marido não me apoia, as pessoas na minha casa não acreditam em Feng Shui, eu não tenho dinheiro para harmonizar minha casa, eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida. Depois que eu terminar a minha limpeza, eu vou harmonizar minha casa. E a verdade é que o grande segredo é que o teu resultado está logo ali, em você pelo menos tentar. O medo não vai sumir, o medo não vai sumir. Você só vai superar o seu medo quando você for com medo mesmo. E isso não é só no Feng Shui, isso é em tudo na sua vida. Eu dei um exemplo aqui de um emprego meu. E quantas vezes, se você se questionar aí, o que você já teve medo? O que já te paralisou? O que você já desistiu por causa de medo? Às vezes as pessoas desistem de ter filho, às vezes as pessoas desistem de casar, às vezes as pessoas desistem de aprender uma nova língua, às vezes as pessoas desistem de tentar uma nova vaga de emprego, às vezes as pessoas desistem de ter saúde, prosperidade, harmonia, porque decidem não harmonizar a casa delas por medo. Uma bênção está esperando elas ali do outro lado, mas elas têm medo de atravessar essa ponte. Você pode ser a sua melhor amiga, mas você também pode ser a sua maior inimiga. Não tem nenhuma outra pessoa no mundo que possa te prejudicar, te paralisar mais do que você mesma. Né? Por exemplo, a Oprah. Não sei se vocês conhecem a Oprah. A Oprah, ela é uma das primeiras mulheres bilionárias do mundo. E a Oprah, ela teve uma infância que ela cresceu, foi criada pela avó dela. Aí, numa família muito pobre. Quando ela cresceu, a avó dela ia trabalhar, a avó dela era empregada doméstica, ia trabalhar na casa dos outros e deixava a Oprah sentadinha, assim, olhando ela estender a roupa. Falava assim, netinha, você fica olhando aí, porque quando você crescer, você também vai trabalhar na casa dos outros, então você já vai aprendendo aqui com a avó como é que você vai fazer. Então vocês olhem como é que ela foi criada, né? E aí tinha casas que não aceitavam que a avó dela levasse ela junto para trabalhar. Quando a avó dela não podia levar ela, a avó dela deixava ela em casa, né? E ela morava na casa, morava com a avó e também tinha os tios. E muitas vezes que a avó dela deixou ela em casa com os tios, ela foi estuprada pelos tios dela. E numa dessas, ela engravidou. Vítima de um estupro, ela engravidou. E aí o que acontece? Na época, a avó dela, que descobriu que ela estava grávida, expulsou ela de casa por ela ter engravidado com aquela idade. Então vocês pensem, e daí, né? Enfim, muita coisa rolou, e hoje ela é uma das mulheres mais ricas do mundo, mais influentes, que tem mais dinheiro, que é bilionária em dólar. Você ser bilionário em real já é difícil. Agora, você ser bilionário em dólar é outro nível, né? E ela superou. Tem várias histórias do cara da Starbucks que ele, para conseguir pagar a faculdade dele, ele doava sangue. Ele doava, literalmente, ele doava sangue. Porque nos Estados Unidos, quando uma pessoa doa sangue, ela ganha um incentivo em dinheiro, né? Ele doava sangue para pagar a faculdade dele. Enfim, tantas pessoas que não tinham nada a favor delas e conseguiram, simplesmente porque elas foram com medo mesmo. Às vezes você não tem nem tantas coisas assim contra você. Às vezes até tem coisas contra você. Mas a grande verdade que eu quero contar aqui é que nem a pobreza, nem um trauma, nem um acidente, nem uma doença, nem uma pessoa, ninguém vai ter um poder maior de te paralisar do que você mesma. Por que eu contei aqui a história da Oprah, do cara da Starbucks? Porque eles tinham várias situações que poderiam ter paralisado eles. Os acidentes, os traumas, as situações que aconteceram na vida deles, tudo isso poderia ter sido grandes inimigos. Só que eles só iam, um inimigo maior deles que poderia ter, era eles mesmos, falando, não, você não pode, você não é capaz, é melhor você não tentar porque você não vai conseguir. Só que eles não deixaram esses inimigos paralisarem eles. Por quê? Porque esses são inimigos, com certeza, com certeza. A falta de dinheiro é um inimigo, a falta de apoio é um inimigo, um acidente, um trauma, uma situação catastrófica na sua vida, tudo isso são inimigos. Só que o maior inimigo que você pode ter na sua vida é você mesmo. É você dar voz para os seus medos. É você deixar o seu medo se paralisar. O medo nunca vai surgir, nunca vai desaparecer. A tua vida vai mudar quando você descobrir que você precisa agir com medo mesmo. Vocês acham que o cara lá da Starbucks não tinha medo quando ele ia lá doar sangue para pagar a faculdade dele, de não conseguir ir até o final?
Vocês acham que a Oprah não teve medo quando a avó dela expulsou ela de casa? Vocês imaginem, para essas pessoas que a gente hoje admira, vê, né, tendo muito êxito, seja na vida profissional, na vida pessoal, dando a volta por cima, histórias de superações, vocês acham que eles não sentiram medo, gente? Eles são seres humanos. Se você enfiar uma agulha no braço deles, sai sangue vermelho, igual do teu braço. Eles têm medo igual. Só que a grande diferença é que vai com medo mesmo. Por quê? Porque a única coisa que você tem 100% de chance de errar, que eu garanto para você que não vai dar certo, ó, tenho 100% de chance que isso não vai dar certo na sua vida. A única coisa que eu posso olhar no teu olho e falar assim, ó, eu tenho 100% de certeza que isso não vai dar certo, são as coisas que você não tenta. Se você tentar, aí eu já não posso ter 100% de certeza. Ou seja, você erra 100% dos chutes que você não dá. Se você não dá um chute, é 100% de certeza que não vai dar certo. Se você não harmoniza a sua casa, é 100% de chance que não vai rolar, que não vai dar certo, que você não vai ter as transformações da Maria, da Helenice, da Jaqueline, da Fabiana, da Eugênia. Se você não harmonizar, se você não passar da limpeza, se você não parar de colocar desculpa no tempo, no dinheiro, no outro que não te harmoniza, e aqui eu não tô falando que não são inimigos. Não estou falando que não são inimigos, não estou falando que não seria mais fácil se você tivesse dinheiro, que não seria mais fácil se você tivesse tempo e que não seria mais fácil se você tivesse apoio. Em nenhum momento eu falei isso. Eu só estou falando que se você deixar essas coisas te paralisarem, é 100%, vou falar olhando no seu olho, é 100% de certeza que não vai dar certo para você. 100% de certeza que não vai dar certo para você. Agora, se mesmo não tendo dinheiro, mesmo não tendo tempo, mesmo não tendo apoio, você pelo menos tentar, aí eu tenho certeza que existe chance de dar certo. E existem grandes chances de dar certo. Imaginem só, uma menina que era estuprada dentro de casa, que engravidou vítima do estupro. Vocês imaginem como é que ia ser a vida dela. Depois você procura lá no Google, escreve lá Oprah, você vai ver, essa mulher é uma inspiração de vida. Esse telefone aí que você está me assistindo, esse celular, alguém pelo menos teve uma ideia. Nossa, se existisse um negócio que as pessoas podem se comunicar. Para existir um sofá, isso começou numa ideia. Alguém falou, nossa, se existisse um negocinho macio para as pessoas poderem sentar, não precisar sentar no chão. Para existir um quadro, isso começou numa ideia. Nossa, se eu colocasse, né, pegasse um pedaço de papel e pintasse alguma coisa ali para deixar minha casa mais bonita. Para existir uma cortina, isso começou numa ideia. A pessoa falou, nossa, se existisse alguma coisa que eu pudesse abrir e fechar para o sol não atrapalhar, né, a minha visão enquanto eu estou dentro de casa, à noite poder ficar escurinho ali, as pessoas que passam na rua não enxergarem o que tem na minha casa, ter privacidade. Se você for olhar, para olhar aí tudo que tem em volta. Se você olhar uma garrafa, nossa, alguém pensou, se existisse alguma coisa que eu pudesse colocar água dentro, para eu não precisar ficar fazendo assim toda vez que eu vou tomar água, se pudesse existir um negócio que eu coloco a água dentro e daí eu posso levar água para os outros lugares para eu tomar a hora que eu sentir sede. Tudo começa numa ideia. E a transformação da sua vida também não é diferente. A prosperidade começa numa ideia, num pensamento. A saúde começa num pensamento. A harmonia começa num pensamento. A harmonização da tua casa começa num pensamento. E você se permitir pensar, permitir imaginar como é que vai ser a sua vida com isso. E manter em mente que o medo nunca vai sumir. Infelizmente não, gostaria eu que sumisse. Mas, na verdade, só vai dar certo quando você entender que é quando você vai com medo mesmo. E que você erra 100% dos chutes que você não dá. Então, se você quer acertar, você tem que pelo menos tentar.